Fala pessoal, bora falar de dinheiro? Esse é o podcast No Lucro by CNN Soft, com apoio do Banco Santander. Eu sou o Leandro Munhoz e vou estar aqui no comando para a gente falar sobre esse mundo de finanças, mas de uma forma leve e bem descontraída, e sempre na presença de um convidado super especial. Para começar, preciso dizer que eu sou um grande curioso no mundo dos investimentos, e eu tava lá, de bobeira, quando eu comecei a me aventurar nesse universo. E aí, gente, eu descobri que era chato pra caramba, era um negócio muito quadrado. E aí, adivinha? Cá estou, querendo trocar ideia com todo mundo sobre esse rolê. Toda quinta-feira a gente solta episódios novos com convidados diferentes. As nossas conversas são sobre dinheiro, investimentos e negócios. Então se prepara para aprender com a gente, se divertir e também participar. Fala galera, seja muito bem-vindo no podcast No Lucro CNN. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos nossos estúdios ela, Mariana Rios, atriz, compositora, cantora, escritora, mulher do céu. É muita coisa, é uma carreira extensa, a gente estava falando nos bastidores agora há pouco. Diretamente... Pra que eu inventei tanta coisa? Muita coisa, muita coisa. Vamos falar tudo sobre isso aí hoje. Diretamente de Araxá, lá do interior de Minas Gerais. Diretamente para as telinhas aí de todo o Brasil, que todo mundo te conhece, né? Seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast. Aqui. Eu que agradeço o convite de vocês, estou muito feliz em estar aqui. Ah, que bom, maravilha. Ô Mariana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você escreveu um livro recentemente, né? Sim. E com toda essa sua carreira, onde é que você encontrou um tempo? Como é que foi para encontrar uns minutos aí para poder focar num livro? Eu trouxe o livro aqui. Olha para mostrar pro pessoal. Muito bom. E para você de presente. É mesmo? Adorei, obrigado. Meu livro chama Basta Sentir. É engraçado que eu sempre soube que em algum momento da minha vida eu escreveria um livro. Pela quantidade de história que eu tenho muita história, muita coisa aconteceu na minha vida e a minha memória é muito boa. E eu sou uma contadora de histórias, sabe? Eu gosto de levantar e contá-las para as pessoas. Fica à vontade, hoje eu tô todo ouvido aqui. Vamos lá. E muita gente fala que eu dou uma floreada nas historinhas, mas não dou não, eu conto só a verdade. E assim, mas mais do que isso... eu acho que eu também já passei por muita coisa já aconteceu na minha vida e todo esse caminho me trouxe até onde eu estou hoje, então eu sempre quis dividir isso com as pessoas e a maneira que eu encontrei de fazer isso foi escrevendo esse livro que aconteceu durante a pandemia. Então, quando a gente precisou ficar em casa, né, e todo mundo ali parar com o trabalho, parar com tudo, parar com a vida. Todo mundo isolado todo ali, mundo né? Isolado. Aquele período difícil. E eu, com essa quantidade de coisa que você falou, você mesmo citou aí que eu faço, né, que eu tenho várias vertentes assim, e gosto de fazer muita coisa e me arrisco nesses vários caminhos das minhas carreiras, né, como cantora, como atriz, como apresentadora, e como compositora e agora como escritora. Tudo isso parou. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu trabalho desde os meus 7 anos de idade. Caramba, começou bem nova. Eu comecei muito nova, então eu saía da escola com 7 anos de idade. O que você fazia com 7? E com 7 eu estava na primeira série, estudava de manhã, ia depois para um estúdio de música gravar jingle para rádio, para televisão e de propagandas a nível nacional. Então, normalmente eu ficava 3, 4 horas no estúdio e ali eu já ganhava meu dinheirinho. Como é que você ganhava, né, nesse período? Como é que era a forma de retorno? Era por hora ou era por jingle? Era Não sei por como jingle. É que funciona. Era por jingle. Tinha um valor fixo ou você ganhava, dependia sei lá, um da percentual campanha. Que dependia tocava? da campanha, não sei se faz sentido assim. Essa pergunta minha. Eu não lembro muito bem como era, mas eu lembro que tinham propagandas, por exemplo, uma propaganda que ia entrar somente em Araxá. Era um valor. Uma propaganda de uma marca a nível nacional. Era outro, só para rádio. Se essa propaganda vincularia também na televisão,
era outro valor. E então tudo mudava. A tabela ali. Entendi. E a minha mãe que organizava todo esse processo. Ali. Empresária. E você com 7 anos, você já entendia que isso era uma profissão ou não? Com toda certeza. E foi uma coisa que eu quis desde o começo. Eu quis. Então eu cantava na escola desde muito pequenininha. E aí me viram cantando num festival de música e o pessoal desse estúdio me convidou. Mandar um beijo pro Alan, que era um dos donos do estúdio. E ele até hoje mora em Araxá. Muito amigo da minha família também, e ele falou, olha, o que a Mariana acha, o que vocês acham dela ser contratada pelo estúdio para poder gravar esses jingles. E eu topei na hora, era uma coisa que eu tinha muito prazer em fazer. Mas, enfim, quando eu me vi dentro desse cenário de ter que dar essa pausa, eu falei, eu não consigo ficar parada. Eu sou uma pessoa que realmente eu não consigo não estar em movimento. Precisa ali estar fazendo algo. Dentro da minha profissão, eu preciso produzir. Eu tenho essa necessidade. Até quando eu estou de férias, eu tenho necessidade de produzir. Seja um conteúdo, alguma coisa. É muito complicado para mim, às vezes, ficar durante 3 dias descansando, tipo, simplesmente. Off total. É muito difícil. Você produzir assim, até tipo, redes sociais, fazer, sei lá, fazer um conteúdo no Instagram, no Stories, essas coisas, ou não é produzir, de escrever música? Não, isso pra mim não é produzir, é escrever texto. Eu escrevo muito texto. Entendi. E às vezes, lógico que esses textos, eles precisam vir de uma maneira mais natural, né, fluida, assim, pra mim, mas na maioria das vezes eu também condiciono a minha cabeça a ter ideias, a buscar ideias e construir os meus textos em cima daquelas ideias ou temas, entendeu? E na pandemia eu resolvi escrever o livro, então eu comecei a colocar isso ali em prática e já fui atrás de uma editora, fui atrás de pessoas para me ajudarem, de profissionais para me ajudarem a fazer essa orquestra, né, funcionar, porque como eu nunca tinha escrito um livro e você precisa de um exato número de palavras, de frases para cada página, então tem toda uma coisa a ser realizada que não é tão simples assim. E eu não sabia disso, então eu precisei dessa ajuda e isso tudo aconteceu em 3 meses. Nossa, rápido? E eu consegui escrever e lançar no mesmo ano. Tudo Caramba. Muito rápido. Em menos de 6 meses, o livro já estava lançado. Entendi. Você que escreveu ou teve aquele apoio de uma pessoa para poder colocar no papel as coisas? Não, eu escrevi e eu tive apoio de 3 pessoas me ajudando, pessoas que trabalham com isso, me orientando na forma dessa escrita e também para a gente conseguir colocar essas palavras e essas frases formatadas dentro das páginas e dentro do livro. Sim, não, eu pergunto porque minha esposa também é escritora. Ela escreveu um livro, inclusive da nossa história, né, de amor. Que legal! E ela tem um livro de crônicas. Então eu vivenciei uma parte assim dentro de casa, essa questão de escrever livros. Sim. E um beijo, amor, te amo, hein? E aí é muito difícil, porque eu falava, amor, e aí? Não, eu tô no capítulo que eu preciso escrever isso. E assim, tinha momentos e momentos, né? Você que falou, a naturalidade já tem que, sei lá, tem que vir de dentro. Tem que não é de fora pra dentro, é de dentro pra fora, eu acredito, não sei. Sim, e é muito engraçado porque vem os meus textos, eu tô finalizando um livro agora, o meu segundo. Mais um, já tá no forno já. Só que esse livro, ele começou de um jeito e ele está se transformando. Eu estou trabalhando de outra forma nele, nesse segundo. Porque como eu tenho esses textos que eles não têm conexão um com o outro, eles são textos individuais, de que você abre uma página e você lê aquele texto no dia, e no dia seguinte você pode abrir qualquer outra página, que eles não têm conexão, entendeu? Certo. Mas eles estão conectados com a minha forma de viver, minha forma de pensar. Então, são textos individuais. Mas, como eles fazem parte do meu dia a dia,
de histórias que aconteceram comigo e que eu resolvi colocar dentro desses textos, eu resolvi criar uma conexão de história, de vida e inseri-los. Mas eu ainda estou conversando com a editora para ver se a gente vai contar dessa forma ou se vai ser somente um livro com os textos individuais, entendeu? Soltos ali. Soltos. Gente, vocês acham que é fácil escrever um livro? É muito tenso. E eu produzo muito de madrugada. E eu tenho insônia, Vixe, às Maria, vezes. ferrou. E quando eu tô com insônia, eu acordo, eu falo, eu não acredito que eu perdi o sono. Mas na hora me vem alguma ideia e eu começo a escrever muito na madrugada. Então eu componho, eu vou pro piano, eu componho de madrugada. Eu faço textos assim, às vezes de 3, 4 páginas na madrugada. E depois eu vou cortando esses textos e transformando eles em alguma postagem do Instagram ou vídeos que eu gravo também, falando os textos. Que da hora. Ô Mariana, você nesse livro, você aborda algumas questões que é referente ao como alcançar os seus sonhos, né? De uma forma mais, não simples, né? Sentindo ali. Sim. Você acredita que isso daí também se aplica no dinheiro? Nas finanças? Totalmente. No livro eu falo muito disso, que está relacionado à lei da atração, que é realmente o que eu acredito e o que eu sigo na minha vida e prego e prezo por isso, porque eu acredito totalmente que o que você emana para o universo é o que você tem de volta. E quando você pensa na abundância como um todo, não só na saúde, não só no amor, não só no trabalho, mas também em relação ao dinheiro, você recebe isso de alguma forma. Se você pensa na escassez e reclama pela escassez, você clama 2 vezes. Então é o que você vai trazer. O universo ele não entende tempo, né? Isso é física quântica. Então, tudo aquilo que você joga é o que você vai receber. Então, reclamar é clamar 2 vezes, é pedir na sequência. E quando você tem esse pensamento da abundância envolto, e esse sentimento é o que você vai trazer de retorno, é o que você vai ter de retorno. E isso está muito relacionado ao dinheiro. Ontem mesmo aconteceu uma coisa, eu estava indo para o estúdio, onde eu ensaio, e é um caminho longo, assim, ele é distante da minha casa. É distante mesmo? Porque a gente está em São Paulo, né? Às vezes o perto demora demais também. Não, ele é distante 1 hora, assim. Não é longe. Então, 1 hora no trânsito. Eita, nós. Ele é bem distante. E eu tenho meu motorista, mas ontem eu estava a fim de dirigir. Então eu falei para ele não ir, porque eu gosto de colocar uma música, eu estava a fim de dirigir. Vai no seu mood ali. E eu estava mais tranquila. E normalmente quando eu tô com o motorista, eu tô atrás no celular o tempo inteiro resolvendo coisas. Trabalhando, fazendo muita coisa. E quando eu vou dirigir, eu adoro dirigir. É uma coisa que eu sempre sonhei em tirar a carta. É mesmo? Porque tá relacionado à minha independência, à minha liberdade, sabe? Entendi. E a liberdade, tanto financeira como emocional, sempre foi uma busca constante na minha vida desde a infância. Então, eu ali dirigindo, com o celular conectado, com as músicas tocando, e eu parei no sinal e parou um ônibus do meu lado. E o ônibus estava bem cheio. E eu olhei para as pessoas no ônibus, e eu olhei para mim, eu olhei para o carro, e aí eu me emocionei muito naquela hora. Muito. E eu não fico fazendo story. Ai, estou emocionado, vou fazer um story. É claro que às vezes eu faço, mas eu faço depois que aquilo passou. Que já foi. E eu falei na hora assim, eu falei, poxa, se eu falasse alguma coisa agora, as pessoas que estão passando por isso que eu vou contar para você, que eu passei naquele momento que eu vi o ônibus, podem se conectar de alguma forma e a gente sentir isso juntas, assim. Só que eu tô dirigindo, então eu não vou fazer, então depois eu faço. E não fiz, e não falei isso.
E foi uma sensação exatamente nesse lugar de quantas vezes eu andei de ônibus e eu tive que pedir carona no ônibus porque eu não tinha o dinheiro para a segunda condução do dia. E eu olhava pela janela do ônibus, às vezes sentada, às vezes de pé, às vezes pegando 2 horas de condução para chegar na minha casa ou na escola de teatro ou sei lá onde eu precisava ir. E eu olhava para os carros do lado e eu falava, um dia eu vou ter meu carro, eu vou dirigir aquele carro e eu vou olhar por outro ângulo. E vou desejar que as pessoas que estão no ônibus sintam isso e realizem isso, assim como eu vou realizar. E isso aconteceu até os meus... meu primeiro carro, eu tinha 22 anos quando eu comprei meu primeiro carro, que foi quando eu entrei em Malhação. Com mais ou menos 4 meses fazendo Malhação, eu comprei o meu primeiro carro. Então, essa sensação de olhar o ônibus e... Passou todo esse filme na cabeça. Todo o filme na minha cabeça. E naquele momento eu agradeci. Você eu dentro agradeci, do carro agradecendo? Sim, dentro do carro eu agradeci e fiquei muito, muito emocionada. Estava no local desejado há anos atrás, que a Mariana estava no ônibus, hoje você inverteu a palavra. E aí eu agradeci. E aí cada um agradece naquilo que acredita, né? Então eu agradeci a Deus, agradeci o universo pela oportunidade de poder sentir aquilo, de poder me emocionar com aquele momento, e que pode parecer besteira para algumas pessoas, mas para mim não é, porque é realmente isso que eu te falei, Leandro. Às vezes eu parava o ônibus e eu falava assim, você pode me dar carona até o seu ponto final? Porque também é meu ponto final e eu não tenho o valor dessa segunda condução. A condução para poder chegar lá. Aí se você não me der carona, eu vou ter que ir a pé. Ou então eu vou ter que esperar outro ônibus para pedir. E tem fatos engraçados aí no meio, porque... Quais? Quero saber. Não, porque muitos me deram a carona, mas outros, bem sacanas... O que aconteceu? Eles falavam assim, tá bom, entra pela porta de trás. A hora que eu ia pela porta de trás, ele fechava a porta e andava. Olha, que sacanagem, Isso aconteceu várias vezes. E eu rindo aqui dessa história. Mas eu também! E eu chegava em casa, eu falava, nossa, eu tô acreditando. Gente, desculpa, mas não dá. Mas aí eu transformava isso em risada. E tudo eu ria. Eu falava, gente... Aí no caminho eu tava lá, enfurecida. Mas a hora que eu chegava em casa, eu já ria. Eu falava, uma hora eu vou ter meu carro. E pode deixar que isso não vai acontecer. Então, assim, se eu precisar voltar atrás e fazer tudo de novo, eu faço tudo de novo. Porque eu gosto muito de viver. Se você virar pra mim e falar assim, você tem 2 opções agora na sua vida, você tem 2 caminhos, você vai ter que escolher. Ou você vai perder tudo. O que você faz? Acaba a vida pra você? Você vai se afundar numa tristeza absoluta, numa depressão, você vai desistir? Ou você tem a opção de voltar, de andar no ônibus, de começar tudo de novo, de levar a porta na cara, de levar todos os nãos, de vender os seus bombons, como eu já contei 500 outras vezes que eu vendia os bombons, que eu vendia bijuteria para poder me sustentar. Então, eu volto atrás, eu faço tudo de novo, porque eu acredito que é sobre isso a vida. Sim. Eu acredito que a vida, você vai passar por várias coisas que vão te fazer crescer e onde você vai aprender, e que é sobre isso e que é sobre essa evolução que a gente está em busca. Sim, não, perfeito. Posso te chamar de Mari? Mariana, eu tenho uma impressão que tá um negócio muito sério, né? Fala, pô, dá Mariana, licença, você vem sempre aqui. Ô Mari, você falou essa questão dos bombons e trufas, e a gente fez uma enquete nas nossas redes sociais, né? E lá no Instagram, inclusive eu ia deixar o convite pra galera aí, seguir lá, @nolucrocnn, né? Vai lá seguir, Instagram, TikTok e Twitter também. E a pergunta foi a seguinte, tá na nossa tela aqui. Você já precisou fazer renda extra? E o nosso público lá respondeu 86% que sim, e somente 14% que não. Nossa. E você, muito bem citou, né? Eu sei que você já vendeu bombom,
trufas, fez panfletagem também na rua. Sim. Né? Toda essa renda extra. Na época, para você tinha uma noção ou um objetivo assim, isso é um trabalho passageiro porque você tem algum objetivo a alcançar? Ou não era aquilo que você fazia, falando, não quero ficar nisso por algum motivo e apareceu algumas oportunidades? Como é que você levava essa questão no período? Olha, eu sempre tive uma relação com o dinheiro muito positiva, a minha relação, muito conservadora também. E isso aconteceu desde muito nova. Eu tive que lidar com pouco dinheiro desde muito nova. Eu adoro as pessoas que falam, eu lido com muito dinheiro desde muito cedo. Papai tem fazendas. Eu adoraria falar isso. Muito ouro. Papai tem um avião. Não é o caso. Então, quando eu era pequena, quando eu era criança e que eu recebia ali pelos jingles que eu gravava, pelo estúdio, eu já me relacionava com o dinheiro. Então era assim, eu tenho vontade de ter uma bicicleta, eu tenho vontade de ter um patins, coisas que de fato aconteceram. Uhum. Eu quero colocar na minha casa prateleiras para colocar meus ursos e os meus troféus que eu ganho nos festivais de música. Então eu pago por eles, porque os meus pais nem sempre conseguiam me presentear, me dar as coisas que eu queria. Sua infância não foi uma infância com uma família com berço de ouro? Não, de jeito nenhum. Tanto é que eu me virava e eu chegava e falava assim, mãe, eu quero comer todos os dias enroladinho de salsicha na escola, com o suco. Aí ela, todo dia é impossível. Não dá, filho. Você vai ter que levar uma coisa aqui de casa, vai ter que... Aí eu nunca falava assim, ai, mas eu quero, então tá bom, eu vou me contentar com um enroladinho por semana. Não, eu falava, eu vou ganhar meu dinheiro. Então, pequena, eu conversava, mãe, vamos fazer brigadeiro, que eu vou levar pra escola pra vender o brigadeiro. Então, dava o intervalo, eu chegava com a minha coisinha ali, minha... Lancheira? Marmita? Não, lancheira, a Tupperware, a vasilhinha de plástico. Vasilhinha de plástico, sei. Chegava com a minha vasilhinha de plástico cheia de brigadeiro e chegava o intervalo, eu vendia para as pessoas da escola, ficava ali no pátio, vendia, adorava fazer isso, fazia muita amizade fazendo isso. E eu sempre fui muito extrovertida e eu sempre gostei muito de falar com as pessoas e era Maria Aparecida de tudo na escola. Então, eu cantava e tinha o evento tal, eu estava à frente, eu organizava desde muito criança. Eu tenho fotos... Sempre proativa ali. Mas sempre fui proativa, sempre fui uma pessoa proativa. Eu nunca esperei fazerem por mim. Chegava na frente desenrolando. Eu sempre fui... Eu nunca... Eu peço pra você alguma coisa que eu preciso que você faça, porque às vezes eu não consigo fazer naquele momento, mas eu não espero 2 segundos pra você fazer. Você não fez, você não realizou, eu dou um jeito. Já vai indo. A hora que você veja, o negócio já tá pronto, o bolo já tá assado. Sim. Então, eu comecei a ter essa relação com o dinheiro desde muito nova e fazer a coisa acontecer. E quando eu tive que mudar para o Rio de Janeiro, com 18 anos, para fazer teatro, eu precisava ter uma renda extra. Até porque eu não tinha renda. Eu fazia o teatro, meus pais pagavam a escola de teatro e eu tinha que ajudar no aluguel e eu tinha que me manter no Rio, pagar a minha alimentação, pagar a minha condução para o teatro, as coisas que eu queria comprar. Então, era Sim. isso. Eu panfletava no centro da cidade. De custo de vida? De Araxá para o Rio? Muito mais caro. Tudo muito mais caro. Não tinha nem comparação. Então, assim, eu sempre sonhei grande. E para você sonhar pequeno e sonhar grande, você gasta a mesma energia. Jorge Paulo Lema fala isso. Você vai gastar a mesma energia. Então, sonhe grande, sonhe alto, sabe? Sim. Joga isso pro universo. E então, o que eu fiz? Não tinha tempo ruim para mim, não tem tempo ruim para mim. Eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar. Então, eu vou pro centro da cidade, assim como
eu comecei com 18 anos e eu vou panfletar para as lojas no centro da cidade. E vou ganhar R$40 para trabalhar durante 7 horas por dia. Então, aí com Mas isso... isso daí você levava de uma forma, assim, que era uma necessidade daquele período... Daquele momento para alcançar um outro objetivo que você tinha já estipulado na sua cabeça lá na frente. Que era ser cantora, ser atriz ser tudo que eu desejo ser. Sim. E eu entendi hoje, e demorou, viu, para eu entender isso, que eu posso ser o que eu quiser ser. E que ninguém tem o direito de falar que eu tenho que ser só cantora, que eu tenho que ser só atriz, que eu tenho que fazer... então agora você vai escrever, então você vai ser só escritor. Então agora você apresentou um programa, você vai ser só apresentador. Não, eu vou fazer o que eu quiser fazer no momento que eu quiser fazer. Sim. E assim eu desejo seguir minha vida. Não, total. Ô Mari, tem essa questão da trufa, que até te trouxe um carro, né? Que eu sei dessa história, bem brevemente trouxe um Jaguar. Conta brevemente pro pessoal entender assim como é que foi essa história. Nossa, essa história viralizou de uma forma que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Mas as pessoas me param pra falar dessa história. Sério? O que as pessoas às vezes não me param pra falar personagem tal, de não sei o que, um show que eu fui seu. Elas me param pra falar a história do carro. Não, porque eu estava vendendo trufa, entrei no Rio de Janeiro, né? Entrei nessa concessionária, me encantei por um carro e fui vender trufa para os vendedores da concessionária e pedi para entrar num carro. E me imaginei naquele carro. E falei, eu vou ter esse carro um dia. E anos depois, minha carreira aconteceu, tudo aconteceu. Eu já não vendia mais a trufa. Eu fico sabendo, recebo uma ligação de que essa marca de carro deseja que eu seja embaixadora. Eu falei, olha o sonho se realizando. Então é você jogar isso para o universo e não colocar um tempo determinado. Você tem que esperar que aquilo aconteça. O seu papel você já fez, que é de pensar, sentir e verbalizar. Então você joga. Agora deixa que ele vai te trazer de volta. Sim. E aí eu fui embaixadora, tive o carro dos sonhos e aquilo se tornou realidade. Maravilhoso. E como é que você se sentiu? Porque eu sei que você foi a primeira mulher, né? A ser embaixadora dessa marca. Embaixadora da marca. Essa satisfação sua, como é que foi? Eu acho que foi a grande prova disso aqui. A grande prova de que o basta sentir é real. E aí, depois disso, ainda eu sempre utilizei na minha vida essa técnica do basta sentir, mas eu acho que por isso que eu coloquei esse nome no livro. Mas eu sempre, tudo que eu visualizei, tudo que eu vislumbrei, tudo que eu desejei, chegou pra mim. Mas a hora que isso aconteceu, de fato, eu falei, é real. É real, um dia eu preciso contar isso, eu preciso dividir isso com as pessoas. Colocar isso num papel e tudo. Sim, para as pessoas se conectarem, para ajudar, para as pessoas entenderem que isso não é um poder único e só meu, é de todo mundo, é só você exercitar, é só você condicionar a sua mente para que ela pense dessa forma. Eu já tô aqui já me imaginando já. Ô Mari, mudando um pouquinho o assunto, você ficou conhecida demais pela sua carreira de atriz, né, nas telinhas ali na TV. E como que foi para você mostrar esse seu lado cantora, apresentadora? Como é que o público te recebeu com essas outras duas vertentes suas aí? Olha, eles me recebem bem, sabia? Eu acho que eu tenho uma sorte, porque eu brinco que eu sou cara de pau. Eu vou fazendo o que eu tenho vontade de fazer. Eu não tenho medo de nada, eu não tenho receio de nada. Eu vou vivendo e vou realizando as coisas que me trazem esse frio na barriga, que me fazem sentir que eu estou viva, que eu estou aqui, agora. Então eu não tenho medo da frustração.
Porque sair da zona de conforto, né? Porque você tava numa carreira de atriz ali atrás das telas e aí mas depois eu você sempre muda, saio. Você sempre gosta desse movimento ali. Eu gosto do movimento de saída da zona de conforto em todos os sentidos e setores da minha vida. Se eu sinto que virou um marasmo, que tá tudo muito calmo, que o frio na barriga passou, seja num trabalho, em determinado momento da minha carreira, numa viagem, num relacionamento, eu pulo de volta em mar aberto. E eu preciso daquilo tudo de novo. Então eu tô em constante estágio de transformação, de aprendizado, mas também de emoção. Quando eu sinto que a minha emoção, ela transferiu para algum lugar que eu não desejo, ou que ela trouxe esse certo comodismo para mim, eu saio fora daquilo. Eu quero uma coisa nova. Eu preciso disso para viver, sabe? E muita gente me fala, principalmente em relação a relacionamentos, que eu não posso ser assim da minha vida toda, porque senão eu não vou construir algo sólido. E eu não penso dessa forma. Eu penso que tudo foi sólido no tempo que precisava ser. Entendi. E que se você se transforma e o outro se transforma também, você precisa respeitar o seu tempo. Você precisa respeitar essa transformação. Entendeu? E assim eu levo esse pensamento para tudo na minha vida. Até quando a gente fala relacionado também à parte financeira. Sim. Pensando nessa questão que você citou, da zona de conforto e tudo. Você recentemente, vamos dizer, você tinha um contrato com a Globo e você saiu de uma emissora. Então Sim. você sai de uma emissora onde, vamos dizer, muito desejado por muita gente para poder estar nessa emissora. Para poder esse trabalho dos sonhos, né, de atuar lá dentro. Como que você traz essa parte, essa questão sua? Pois é, por isso que eu te falei que também estava relacionada à questão financeira. Porque eu estava numa zona de conforto. Você concorda comigo? Chegou num ponto eu tava que era mais fazendo tranquilo. Uma novela atrás da outra. Era uma novela por ano. Um monte de trabalho. A minha vida era aquilo ali. Não era uma vida boa pra você? Não, tava ótimo. Tava uma vida ótima. Eu estava ganhando rios de dinheiro. Eu estava... Rios ao sobrenome. Mariana Rios de dinheiro. Eu estava ganhando meu dinheiro, assim como eu nem esperava, né? Porque as coisas foram acontecendo, graças a Deus. E elas aconteceram de uma forma muito bonita e muito, muito bem-vinda também. E de muito trabalho. Muito, muito trabalho. Então, assim, só que eu senti que eu entrei nessa zona de conforto. E eu precisava mudar. Então, o meu interesse em fazer a novela, em atuar, ele foi diminuindo. O meu interesse em aceitar os convites, ele foi diminuindo. Eu já queria sair daquela zona de conforto e queria fazer algo diferente. Então, eu queria fazer show, eu queria apresentar algum programa, eu queria mudar. Eu não queria estar ali fazendo um personagem. Atuando lá. Foi Você aí se que eu preparou tive... financeiramente para poder tomar essa decisão? Com toda certeza. Por isso que eu te falo que eu sou conservadora. Eu não faço as coisas sem pensar. Tudo que eu faço está muito bem pensado e planejado para que eu amanhã não me arrependa. Sim, porque da mesma forma que é uma zona de conforto, teoricamente, por outro lado, a gente tem o quê? Uma carreira muito estável, né? Você tem um faturamento mensal, um salário fixo. Não sei como é que é a questão de conta, se é um fixo ou se salário é um variável. fixo. É um salário fixo. É que você assina um contrato e aí você ganha aquele salário, só que a gente tem muito trabalho em volta daquilo, né? Sim. Trabalho fora da... Fora gravação. Fora gravação, assim. Você faz campanha, você faz 500 mil outras coisas. Sim, mas aí é um plus, e né? que te permitem ter esse plus. Mas fora isso, você tem o seu salário. Você tem aquilo ali fixo. Você pode todo contar mês. Com aquilo todo mês. Todo mês. Que já dá uma trabalhando por fora ou não.
sabe que aquilo vai pingar na conta. Então, quando eu decidi sair de lá, e eu deixei muito claro, porque eu sempre tive um relacionamento muito bom. Acho que em todos os meus trabalhos, assim, eu tive essa sorte. Eu trabalhei com pessoas que me ensinaram muito, que são meus amigos e que eu vou levar essa amizade pro resto da minha vida. Eu tenho bons amigos ali. E foi uma coisa muito conversada, sabe? E ficou muito claro. Falei, nesse momento eu não quero ir para outra emissora, eu só desejo estar mais livre para fazer outros projetos. Porque de repente, liberar um pouco ali, né? Porque se eu tenho um contrato aqui e acabo não aceitando os convites que me fazem, fica muito chato. Porque, poxa, você tem um contrato com a emissora, você tá lá no seu contrato, atriz. Oi, eu não tenho contrato, mas eu não tô afim de atuar. Como assim? Você tem que atuar. É o seu contrato, você tá aqui para isso. E eu tenho essa consciência e eu respeito muitas pessoas que trabalham comigo e que eu trabalho, sabe? Então, eu tenho essa noção. E ali eu cheguei à conclusão de que eu precisava, naquele momento, me sentir mais livre para fazer as minhas outras vontades. Sim. Você já chegou a aceitar algum trabalho, algum cachê de um papel, seja ele qual for, que financeiramente ele era um valor muito aquém, vamos dizer, do mercado, ou do que você esperava, focando ter uma visibilidade para você poder ganhar outra forma de rentabilizar seu trabalho, ou nunca aconteceu isso? Muito. Claro. Já fiz coisa que eu queria fazer e que eu queria muito fazer e que o contratante falou, Mariana, eu cheguei e falei, o meu valor é esse, né? Não eu, o escritório. Sim. O valor é esse, Mas a Mariana quer muito fazer. Nós não temos esse valor. A gente tem, sei lá, 1/3 desse valor. Eu falei, então não precisa pagar nada. Eu faço. Porque eu quero fazer. Eu prefiro fazer porque eu quero fazer do que ganhar algo que não está dentro do que eu peço. Entendeu? Do meu valor. Então, assim, por quê? Porque hoje, principalmente hoje, e sempre foi assim, e eu sempre tive essa consciência. Eu trabalho com várias empresas. Eu não acho justo a sua empresa pagar o valor que eu peço e eu fazer quase que o mesmo trabalho para uma outra empresa se eu não tenho um contrato de exclusividade com você. Eu vou lá e faço o mesmo trabalho por 1/3 do valor que você me pagou. Ou eu faço de graça, porque eu quero muito, porque aquilo vai ser importante para mim, porque ser vista ao lado dessa empresa vai ser muito importante para mim. Ou não precisa me pagar 1/3. Ou eu vou fazer porque aquele é o meu valor e a sua empresa, eu desejo que pague esse valor, porque senão eu não faço. Entendeu? Isso que a gente tá falando, lado mais atrelado à publicidade. Sim, a publicidade. Entendi. Não, e também É engraçado ver, porque assim, a gente bateu um papo com algumas pessoas aqui, influenciadores digitais, né, como profissão principal, e algumas questões têm uma diferença nesse ponto. Qual? Porque algumas pessoas já citaram pra gente aqui que, olha, se for uma empresa de pequeno ou médio porte, meu valor é 10 mil, por exemplo, tá? Chutar um valor aqui, o pessoal tem uma noção aí que tá acompanhando a gente. Se for para uma empresa multinacional, né, meu valor ele se torna 50 mil. Então ele cobra mais caro por ser uma empresa maior, entendeu? Dependendo do segmento, seja ele qual for. Nunca fiz isso. Não é assim que eu trabalho. O valor é o valor. Entendi. Não, joia. Não, diferente, legal. E isso. eu tenho amigas que empreendedoras e que começaram suas marcas querendo muito que eu fosse a garota propaganda, a cara da marca. E aí? Ficou na amizade? Vamos acertar o valor aí da amiga ou não? E aí, qual foi isso aconteceu, a primeira vez que isso aconteceu foi com a Jaque, minha amiga. Um beijo pra Jaque, que é uma mulher empreendedora, uma mulher que ela trabalha, ela e o marido, eles têm uma marca e foi a realização do sonho dela, essa marca. E a gente já morou juntas, a gente teve uma república juntas em Uberaba quando a gente tinha 17 anos.
E hoje ela tem uma marca muito grande de biquíni, de saída de praia. E ela é uma mulher que ela sempre teve sonhos, assim como eu. Então, quando a gente morava juntas aos 17 anos, a gente conversava muito sobre esses sonhos. E a gente tinha muito essa troca. Então, ela falava: Mariana, quando eu tiver a minha marca de biquíni, você vai ser a minha garota propaganda, porque você vai ser famosa. E isso a gente não tinha R$1. E eu, sim, já que eu vou ser a sua garota propaganda. Então, a gente idealizava isso, a gente sonhava. E aí, as coisas aconteceram na minha vida. Eu tava fazendo Salve Jorge na época, que foi uma novela de grande sucesso. E ela chegou pra mim e falou assim: vou começar a minha marca. Desenhei umas peças e vou começar. Só que isso eu já fazia campanha para as maiores marcas do Brasil. Já era minha 3ª novela. Então eu fazia grandes marcas. Era a época que o meu cachê era muito alto, o meu cachê nessa época. Um spoiler pra gente? Podcast de finanças, Mari. Nossa, mas será? Eu nunca falo sobre os meus valores, sabia? Não, fica à vontade. Mas foi uma época que eu comprei o meu primeiro apartamento com uma campanha que eu fiz. O valor de uma campanha, eu comprei o meu primeiro apartamento. O apartamento era mais de milhões? Um apartamento de 300 metros no Rio de Janeiro. 300 metros no Rio de Janeiro. Então, alguns milhões. Alguns. Tá bom. Pessoal, já deu pra ter uma noção, hein? Então, assim, com o valor de uma campanha. Então, realmente era um valor alto. Eu estava numa novela no horário nobre, um personagem que tinha relevância e tal. Assim como os outros também das outras 2 novelas. Então, eu vinha nessa crescente. Essa crescente aí total de carreira. E aí, ela chegou e falou: só que eu quero te pagar. Eu falei: tá bom, já que o meu valor é tal. Aí ela fez assim: Mariana, é impossível. Então você me ajuda a achar outra pessoa e tal? Eu falei: Jaqueline, eu vou fazer sua campanha. Não existe a possibilidade de eu não fazer a sua campanha. Só que você vai gastar com a equipe que eu vou escolher. Porque nós não vamos fazer qualquer campanha. Então, se eu estou na campanha, a única coisa que eu tenho para exigir, né, é que você... É a minha turma. Sim, é a minha turma. Sim. E eu fui lá, escolhi e ajudei ela nessa negociação, porque eram profissionais caros, porque eram profissionais que são os tops de linha, assim, que a gente tem em São Paulo, principalmente, que a gente tem no Brasil. E a gente fez a campanha dela. Arrasou. E no primeiro post, e era uma fase que a rede social estava crescendo. Estava em ascensão ali. Estava em ascensão. Isso tem mais de 10 anos. Sim. Isso tem mais de 10 anos. Então você pensa, Instagram, Twitter, nessa época. Tava começando. O negócio estava começando a bombar. E aí a gente fez um post, saiu em tudo. O post virou capa de revista, que virou não sei o quê. A menina ficou louca. Ela teve que, em 2 meses, arrumar uma fábrica, porque nem a fábrica ela tinha. Ela tinha um serviço terceirizado de coisinhas. Vamos fazer tantas peças de cada, 50 Levou peças. O maior problema pra amiga, que eu digo que é aquele problema bom de resolver. Foi. Tem uma maior demanda e você precisa... E ela enlouqueceu. Mas perfeito. Então, realmente foi uma coisa, a gente fechou depois disso. Aí, depois disso, quando estourou, ela começou a pagar o meu cachê. Pagou? Aí sim, show. E eu falei pra ela, Jaque, ela falou: eu não quero mais, você já me deu de presente, isso já aconteceu, a gente já virou. Como já teve marca também, que eu fiz a propaganda, e que era marca que estava começando, só que eu não tinha amizade nenhuma e tal. E como era uma campanha muito grande, uma campanha de exclusividade anual, um cachê alto, um investimento alto para a marca, o negócio estourou tanto que no ano seguinte a gente, estourou, vamos renovar. Não precisa, não tem como.
Não tem mais como crescer, você acredita? E essa marca... Chegou no limite. Essa marca, ela estourou muito. Assim, eu não sei se eu posso falar, e nem vou falar o nome das marcas para não ficar fazendo a propaganda aqui. Mas, se não me engano, essa marca foi vendida há pouco tempo atrás por bilhões, pra você ter uma noção. E a gente fez uma única propaganda, um único comercial. Poxa, e eles vão saber que eu tô falando deles. Fica a dica aí, hein, galera? E nunca mais me chamaram. Não tem jeito. E na época, o meu pai foi meu empresário durante quase 10 anos. E o meu pai que fazia toda a negociação. E o meu pai voltou e falou assim, porque a gente viu todo o estouro, tudo que aconteceu. Vamos renovar? Não, a gente não vai nem renovar e nem fazer mais, porque... Já deu o que tinha que dar. Já deu, já foi mais do que a gente imaginava, então não precisa. Coisa louca. Foi mais da conta. Porque você pensa que a gente, olhando para várias marcas... que são mundiais, são marcas, eles investem em propaganda o tempo todo. Sim, para não deixar o pessoal cair no esquecimento da marca. E mesmo assim são marcas que jamais cairão no esquecimento. Sim, e por que isso, né? Não faz mais. Não quis bem. E ela nunca mais filho, fez. Não tem jeito, tem coisa que é assim. E é muito engraçado como tem gente que tem uma relação tão boa com o caminho que quer traçar e o objetivo final, que quando chega... Eu não consigo ser assim. Quando chega no objetivo final, realizei o meu objetivo. Estou pronto. Porque a maioria, 99% das pessoas querem cada vez mais. A gente é assim. Nós somos movidos por sonhos, por desejos, por realizações. Então, é a conta da gente... Ai, quando eu tiver 10 mil na conta, ganhou os 10 mil? Quando eu tiver 50 mil? Não, quando eu tiver... não tem fim, é infinito, né? E parece que a gente nunca está satisfeito. Sim, a gente está sempre vai aumentando, querendo mais. E eu acho que essa marca foi o contrário, eles chegaram no objetivo. E é isso. Largou a caneta. Fala isso, acabou. Não quer, vou aposentar e tchau. Vender esse negócio e pronto, acabou. E beijo. É isso. Ô Mari, você teve eu sei de uma história aí que você acabou comprando uma calça que foi logo no início da sua carreira, que isso gerou o maior problema, parece familiar. Foi. O pessoal te julgou. Conta essa história pra gente aí. Então. O que aconteceu com essa tal calça aí? Então. Quando eu fechei meu primeiro salário na Globo, né? Quando eu entrei na Globo e fui fazer meu primeiro ano de malhação, eu ganhava X, que era um valor bem baixo, mas que normal. E acaba... Mas você comprou um apartamento, não? Tô brincando. Não era outro cachê, era outro cachê. Não, isso era cachê de campanha. E mesmo assim, 2 anos depois, no meu segundo ano de malhação, eu comprei o apartamento. Não, legal. E aí, os primeiros 2 meses ali da novela, tinha recebido 2 meses de salário, né? Eu fui no shopping com a minha tia e com a minha prima, e tô ali passando pelas lojas, e a minha prima falou: eu quero experimentar uma calça dessa marca. Porque era a marca de jeans que bombava na época. E importado e tal, eu quero experimentar essa calça. E eu, totalmente alienada a marcas. Mas eu sempre gostei de moda, mas eu não tinha uma coisa com marcas. Até porque eu nunca tive dinheiro. Minha calça jeans custava R$30, R$25. Eu lembro que até então eu nunca tinha tido uma calça de R$50. Isso não existia. Era calça de R$15, de R$20, sabe? E aí, eu entrei nessa loja com a minha prima e com a minha tia. Eu já estava com os meus 22 anos, já não vendia mais os bombons, já estava na televisão. O dinheirinho no bolso. E aí? E eu lembro que 2 vendedores, eu lembro o nome deles até hoje. É mesmo? Eles atenderam a gente muito bem, os 2 muito bonitos. E eu sentada, e ela provando as calças. Aí um virou pra mim e falou assim: por isso que eu te falei que a minha memória é muito boa, por isso que bem, se deixar eu escrevo uns 10 livros contando caso, só de caso. E aí, ele falou assim: você não vai experimentar uma calça? E eu, hoje não.
Aí ele, mas você não tem uma calça dessa marca? Aí eu, não tenho. Agora que eu tô conhecendo essa marca. Ele, então, eu vou escolher uma pra você experimentar. Falei, tá bom, combinado. Fui lá e provei. Quando eu olhei no espelho, eu fiquei com um corpo, assim, desenhado com a calça, de um jeito que as outras não faziam. Aí eu, gente, essa calça... É mara. Essa calça é mara. Falei, a hora que eu saí do negócio da cabine, estavam os 2 vendedores, mais a menina do caixa, tudo combinado, né? Porque aí eles deviam fazer, era peça de vendedor, né? Estratégia de vendas, galera. De venda. Ah, fica a dica aí. Quando eu abri, eles... Mariana, aí, experimentou? Eu falei, experimentei. Mostra pra gente. Abri, eles começaram a bater palma. Meu Deus, você está maravilhoso. Não, você tem que ter essa calça. Vamos abrir uma garrafa de champanhe pra comemorar essa calça. Assim? Tomamos, eu, minha tia Naida, minha prima Gabriela, os vendedores e o pessoal da loja, uma garrafa de champanhe. Caramba. Tomamos uma garrafa de champanhe. Moral da história. A calça, uma calça custava o meu salário. Eu saí de lá com 3. Quanto custava essa calça, menina? R$2.000. R$2.000 na calça. R$2.000. Eu comprei 3. Saiu com 3 calças? 3 calças. Você tinha trabalhado 2 meses, foi numa loja pra acompanhar a prima, saiu com 3 calças 3 compradas calças. Devendo o salário do mês seguinte. Devendo o salário do mês seguinte. Rapaz, eu não sabia dessa história toda. E aí eu cheguei em casa. Caraca, mano. Quando eu cheguei em casa, eu deitei e dormi, porque eu tinha tomado uma garrafa de champanhe com o pessoal. Tava bêbada. Tava bebinha. Alcoolizada. Deitei e dormi. Acordei ressaqueada. No que eu acordo, eu olho a sacola com as calças. Aí que eu botei nem lembrava a mão direito. na consciência. Ai, meu Deus. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Meu Deus Eu comprei isso tudo em calça. Eu nem tenho esse dinheiro. E eu comprei isso tudo em calça. E os meus pais iam chegar no dia seguinte, Nossa no Rio de Senhora. Janeiro, pra conhecer o meu apartamento. Que brinde caro, hein? É. Ficou um brinde Pra conhecer carinho. o meu apartamento novo, né? Da época que eu comecei na televisão, Sim. troquei de apartamento, mudei de apartamento, mas era a Globo que pagava esse apartamento. Então eu não tinha obrigação com aluguel. Essa despesa fixa sua ali, tava tranquilo. Esse salário era... Porque eu tinha tudo. Tinha motorista, tinha alimentação, tinha plano de saúde, tinha tudo. E era o salário da época. A gente tá falando de 15 anos atrás, Sim. né? Então, era isso mesmo. Era 2.500, era isso. E aí, normal. Beleza. Não, normal não é Meus não. pais... Meus pais chegaram. E a hora que eles chegaram, eu sentei pra conversar com eles. Eu falei, gente, deixa eu contar pra vocês. Ontem, eu comprei 3 calças. Mas elas são muito lindas. A minha mãe, nossa, mas você nem tá trabalhando direito, já tá fazendo compra? Falei, não, mãe, deixa eu te contar por quê. Eu preciso. Isso tudo foram os vendedores me falando ali na hora. E eu cheguei com esse discurso. Falei, eu estou na televisão agora. Já guardou aqui na desculpa. Falou, vou usar isso. Falei, eu estou na televisão agora. Eu tenho que andar na moda. Eu tenho que usar marcas que têm alguma relevância, porque eu preciso fazer campanhas, porque eu preciso estar, né? Porque eu preciso usar coisas Status, alguma coisa assim. para ter um certo status, porque eu tenho que andar para ser convidada pro desfile e comecei a me embananar ali e aí minha mãe e meu pai assim, ó. Aí eles, mas quanto foi? Eu falei, não, isso não tá em questão, não tá em jogo isso aí, o valor. Porque realmente quando você vai comprar uma coisa de marca, comecei a explicar, é um valor mais alto, mas isso vai me trazer trabalho. Vocês têm que entender que isso vai me gerar trabalho e mais dinheiro. Então confie em mim. Aí minha mãe, quanto? Falei, 3 meses do meu salário. Ela falou, como assim? Eu falei, eu gastei quase R$6.000 nas calças. Aí ela fez assim. Aí ela olhou pro meu pai e a gente sentado na minha cama. Eles tinham acabado de chegar com a malinha.
Aí ela olhou pro meu pai. Aí ela falou assim, você tá escutando isso? Falei, olha, mas vocês têm que entender isso tudo que eu tô contando. Acabei de falar. Que eu acabei de falar. Aí ela falou assim, você mudou. E começou a chorar. Você é uma outra pessoa. Você entrou pra televisão e você entrou usando uma calça de R$25. Você nunca precisou de uma calça desse valor. Você nunca precisa... E eu entendo, hoje eu entendo, esse lugar de proteção, né? De fazer assim, opa, ela vai voar, deixa eu colocar o pezinho dela aqui no chão de volta. Sim. E eu querendo explicar que eu não tinha voado, que eu estava realizando coisas e fazendo coisas que às vezes eu ia meter os pés pelas mãos, que eu ia aprender com isso, mas que realmente faziam sentido. Como é que foi pra você ter esse pé no chão? Depois você começou a ganhar uma grana boa ali. Não, bem, aí eles simplesmente foram embora. Aí você foi embora da sua casa? Eles foram embora. Nossa. Eles falaram, nós vamos embora. Você mudou. Porque você precisa pensar no que você fez. Falei, mas vocês acabaram de chegar e Araxá é longe. Araxá fica 1.000 quilômetros, 1.100 quilômetros do Rio de Janeiro. E aí, deu meia volta e chorando. E eu peguei e falei assim, eles vão entender, um dia eles vão entender. Toda essa estratégia e tal. E aí, eu tenho as calças até hoje. Essas 3? Até hoje. Eu tenho as 3 calças. E eu uso elas até hoje. Isso que eu ia perguntar, você usa elas até hoje? Muito, é a calça que eu uso. São as 3 calças. Essa daí não? Hã? Essa daí não? É jeans. E eu amo essas calças. E aí... E como é que foi pra você ter esse pé no chão? Não, aí hoje a minha mãe entende isso. Hoje ela entende, porque realmente eu comecei a investir o meu dinheiro em marcas, em usar coisas. Começaram a me convidar... na época para Fashion Week, porque eu tava sempre com alguma coisa na moda, eu sempre vestia, e às vezes as meninas que estavam fazendo ali comigo a novela, elas não tinham isso, então eu acabava fechando muito trabalho. Então eu tava o tempo inteiro trabalhando demais. E eu acho que o pé no chão, ele veio pelo esforço contínuo e que durou muito tempo. Não veio fácil. Tudo que aconteceu demorou para acontecer. Então não é assim. Muita gente pergunta, porque você chegou no Rio já com convite para fazer malhação? Meu Deus do céu, eu ralei uma vida inteira, eu panfletava, o povo nem olhava na minha cara, eu entregava. Olha, eu não consigo passar por alguém hoje, a pessoa me entregar um panfleto e eu não pegar o panfleto. Às vezes estou andando na rua, vendo coisa, vendo loja, eu chego em casa pesado, um carregamento, porque eu pego, sabe? Que eu sei como é importante para a pessoa entregar, que ela tem que entregar aquilo tudo, sabe? E às vezes a pessoa precisa explicar o que ela está fazendo. Nem sempre eu tenho tempo também para ficar ouvindo, mas eu dou uma atenção. Ou então eu falo, olha, eu gostaria muito de saber, mas realmente eu estou muito corrida. Mas é papo da pessoa não olhar na sua cara, fingir que você não existe, que você é um poste, sabe? Então, quando eu trabalhava em loja, era assim. Então, eu acho que isso tudo, você não esquecer quem você é, você lembrar de onde você veio, você não se esquecer também que uma hora você pode voltar para aquele mesmo lugar, porque a vida é esse ciclo, né? E o mundo ele vai girando e você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você ter essa consciência te traz para um lugar de centro mesmo, de saber que tudo pode acontecer. E que a única coisa que te pertence de fato é a sua essência. Se você perde a sua essência, você se perde de você mesmo. Sim. Ô Mari, nosso papo tá muito bom, mas agora eu queria mudar um pouco o nosso assunto, falar sobre investimentos. Tá bom. Né? Vou até arrumar meu cabelo. Agora o negócio ficou sério aqui. Você investe seu dinheiro atualmente? Hoje? Investir em ações, investimentos imobiliários? Você investe? Sim, invisto. Você hoje, é você que toma as decisões com seus investimentos? Você tem uma pessoa que te auxilia? Tem alguma pessoa que te dá esse overview ali das coisas? Como que é a sua relação com o dinheiro ali, com o seu dinheiro aplicado?
Então, o meu dinheiro hoje ele está praticamente inteiro aplicado. E eu tenho uma pessoa que organiza tudo isso para mim, porque eu acho muito complicado entender sobre tudo isso e como o mercado varia. E você precisa doar muito o seu tempo para ter esse entendimento e para poder fazer as escolhas certas, né? Entendi. Então, eu prefiro deixar nas mãos de quem entende. Então, hoje, o meu pai, ele trabalha comigo com relação a tudo que é pessoal meu. Então, todas as minhas contas nos bancos, as minhas finanças, ele toca junto com o João. Hoje eu tô cheia de mandar beijo para as pessoas, né? Um beijo pro Joãozinho. Pô, manda, que o João, ele me orienta muito e eu deixo na mão dele para ele poder fazer todas essas aplicações, e sempre com um olhar ali do meu pai, me passando depois o que foi feito, sabe? Mas sempre dentro desse cenário ultra mega conservador. É isso que eu ia te perguntar. Seu perfil como investidora, né? Seria conservador, mas muito. Moderada ou agressiva? Bem conservadora. Zero agressiva. Você tem alguma parte dos seus investimentos em renda variável, em ações, por exemplo? Tenho. Ou não? Você tem um pedaço? Tenho. Um pouquinho lá. Sabe percentual aproximado? 1%, 5%? Não... Tenho noção. Deixa eu ligar pro João. João, ajuda nós aí, João. João, como é que tá o negócio? Entendi. Eu não tenho, bem porque eu sou bem conservadora, ele legal. sabe disso. E às vezes ele me liga e fala assim, Mari, apareceu uma oportunidade aqui. Aí eu falei, João, qual é a chance, qual é o risco que eu corro de perder? Se eu for perder dinheiro, você não precisa botar nem 50 centavos. Eu não quero perder, eu não vou perder. Aí agora eu acabei de comprar um apartamento em São Paulo. Eu moro numa casa, vou me mudar para esse apartamento, e foi outra conversa que a gente teve também. Como seria a forma de pagamento desse apartamento? Então, conversei muito sobre isso com ele. Se a gente faria um financiamento a longo prazo ou se eu pagaria totalmente à vista o apartamento. Ele falou, não, que ele te recomendou? Dentro do cenário de todas as suas aplicações, é uma besteira você pegar o seu dinheiro e descapitalizar e colocar ele todo no apartamento. Agora, vamos manter as aplicações que com o dinheiro investido você está rendendo muito mais do que o seu mensal, né, no financiamento. Então... Eu concordo com o João. Sou do time do João. Nesse ponto. E eu sempre pensei dessa forma também. E era diferente do pensamento do meu pai. Meu pai já queria que eu, de repente, pegasse, já que está ali... vamos... Já paga tudo de uma vez. Ele tirou isso da cabeça do meu pai e a gente confia muito no que ele fala. Sim. É importante deixar claro para vocês que tá acompanhando a gente aqui, quando eu falo assim, sou a favor do João, né? Tô no time do João. Tudo depende dos cenários, Sim. tá? Então, hoje, né, nesse período que nós estamos gravando, tudo depende do cenário. Tudo depende do cenário. Então, hoje pode ser que faça sentido. E uma coisa muito legal que você falou, pegar um gancho que você falou que eu sou extremamente ultra conservadora. E aí eu te fiz a pergunta propositalmente, você tem um pouco de ações em renda variável? Você disse sim. Então, mesmo uma pessoa sendo ultra conservadora, é possível que ela tenha a exposição, né, que a gente fala no mercado assim, em renda variável, que são ativos que sofrem muitas oscilações de preço. É por isso que eu tenho medo. Quanto para menos, Sim. né? Então, assim, esse cross acho que é muito legal, até para você, ou para o pessoal também que está acompanhando a gente, que vê que é possível. Você não precisa se expor muito. Eu perguntei o percentual, 1%, 5%, porque você colocar o pé ali, eu acho que é super importante, não é o quanto você vai investir, mas é onde você vai investir. Onde você vai investir. Entendeu? Quero fazer primeiro ali que é melhor, ali que é pior. Não. Determina ali um percentual pequeno, né? Que você deixa 1% em ações, por exemplo, e 99% ou 90% em renda fixa, que é onde você tem a segurança e tudo.
Mas acho que aí você vai tendo esse conhecimento. E é muito bom, assim, ter essa questão que você falou. Acho que fica a dica para todo mundo que tá acompanhando a gente aí no YouTube e também pelas plataformas de áudio aí, viu, galera? Eu acho que é você diversificar, você não colocar todo o saco de moedas no mesmo lugar. Exato, entendeu? Perfeito. Você vai diversificando, você vai... É isso, né? Entender o cenário, entender de repente onde é que você vai colocar, até porque como é que estava ano passado, como é que estava mês passado, o que oscila dessa empresa de repente, corre o risco dessa empresa quebrar, sabe, pensar dessa forma, onde é que eu estou colocando meu dinheiro. Por isso que quando eu falo que levaria muito tempo para ter esse entendimento e dentro de todas as coisas que eu faço, não é uma coisa que eu tenha vontade de fazer ou de entender, sabe? Eu já faço, acho que a minha cabeça, ela precisa pensar em diversas outras coisas. Se eu for colocar mais isso em foco, eu me perco, eu deixo de fazer coisas que são importantes para mim, para colocar minha energia nisso. Então eu preferi pegar uma pessoa da minha confiança, que vá fazer essas aplicações, com meu pai ali monitorando, gerenciando de alguma forma, e que também é uma pessoa da minha confiança, e deixar tocar o barco, sabe? Show. E até agora tá dando tudo certo. Tá, não, perfeito. E tem uma máxima que o pessoal às vezes fala, vou ganhar dinheiro com investimento. E uma coisa que eu sempre falo aqui, eu faço questão de reforçar, que onde você vai ganhar dinheiro é com o seu trabalho. Entendeu? É a sua fonte de renda principal. Eu sempre pensei dessa forma. Então você trabalha, ganha dinheiro, poupa e você aplica. Uma hora esta aplicação, né, essa bola de neve vai se formar. Pode viver só de renda? Pode, mas o dinheiro é do nosso dia a dia, do nosso trabalho, onde você coloca o esforço. A maioria das vezes ele está atrelado ao esforço físico. Você precisa estar no set de gravação para você poder ganhar um salário fixo. Você está lá na gravação de uma publicidade para você poder ganhar o seu dinheiro, que é onde vem a sua maior fonte de renda. Né? Então tem algumas pessoas que acabam se confundindo, né? Mas o investimento, lógico, ele antecipa os sonhos, muito mais. E você já sofreu ali alguma questão, assim, um perrengue financeiro? Você tem muito medo de perder. Já perdeu? Nossa. Já aconteceu? Eu vou te falar, de vez em quando eu dou umas bobeiras, você não acredita. Eu faço umas coisas que vêm da minha cabeça, assim, e aí eu compro alguma coisa que não vai dar em nada, e porque eu acho que a compra boa é aquela que você usa aquilo, você usufrui daquilo. O dinheiro bem gasto é aquele que é bem usufruído, né? Você concorda comigo? Sim. Se você vai comprar essa caneca para não usar a caneca, você jogou dinheiro fora. Não foi uma boa compra. Não foi uma boa compra. Parto dessa premissa também. Galera, comenta aí, o que vocês acham? Agora, você vai comprar a caneca para tomar na caneca. Nossa, que compra boa. A caneca custou cara. Mas eu uso tanto essa caneca... Vale a pena. Que ainda bem, vale a pena. É a mesma coisa que amanhã eu invisto num microfone. Vamos supor que eu tô fazendo um show por ano. Eu não tem porquê eu comprar um microfone. Eu alugo o microfone, junto com toda a parte técnica do som. Então, eu faço umas coisas que não fazem muito sentido porque eu não pensei, sabe? Entendi. Mas de investimento, não, assim. Mas de coisas do dia a dia, que às vezes são caras, e que eu vi que eu perdi um dinheiro, investi numa coisa que eu não precisava. Não tinha necessidade de, sei lá, comprar aquele... Nossa, item, não. tipo. Não, e aí eu não uso e depois não tenho o que fazer com aquilo. E fica lá. Fica lá. Você tem algum gasto seu diferentão assim? Você fala, Leandro, nossa, eu tenho um gasto assim que eu não abro mão. Um gasto diferente. Não, tem gasto de coisa do dia a dia, né? Muito gasto de coisa do dia a dia. Eu não abro mão, por exemplo, da minha equipe inteira, assim. Eu não abro mão do conforto que eu posso ter hoje. Quando você fala equipe, você fala do que, propriamente dito? Essa é uma questão, assim, que eu já conversei muito com amigos, principalmente, de, assim, Mariana, a sua estrutura é muito grande. Por que ao invés de você ter um carro com motorista, você não pega um táxi, você não pega um Uber? Entendeu? Sim. Por que você paga por aquilo?
porque eu prefiro o meu conforto com a pessoa que eu conheço, dirigindo para mim no meu carro. Eu prefiro isso e eu trabalho pra caramba para ter esse conforto. Porque isso também está relacionado a como eu enxergo o dinheiro. Eu enxergo o dinheiro como uma coisa que está a minha... Como que fala? A meu... Me lembra a palavra. Meu favor? Não. Não, eu não estou... Você não trabalha para o dinheiro trabalha para você? Mas não é isso que eu quero falar. Está a serviço. A serviço. Entendeu? Eu não posso estar a serviço do dinheiro. O dinheiro está ao meu serviço. Então, assim, caixão não tem gaveta. Você precisa trabalhar e usufruir do seu dinheiro. E dinheiro também não leva desaforo. Então, você precisa se organizar para gastar o seu dinheiro da melhor forma, mas gastá-lo. É para isso que a gente trabalha. E sempre pensando, claro, no seu futuro. A gente tem que pensar no futuro. Sim. Pensar que quanto mais o tempo passa, mais a gente se cansa e o ritmo de trabalho ele não é tão frenético mais. Você vai dando uma acalmada. O seu corpo não vai reagir da mesma forma que você tinha aquele gás todo para trabalhar quando você tinha 20 anos, quando você tiver 60 anos, sabe? A sua produção ela vai diminuir, né? Isso é normal. E você também, às vezes você vai desejar que isso aconteça. Então é você se programar, mas não deixar de viver o seu presente. Sim. Mas quando você fala em equipe, tô dizendo assim, que você não abre mão. Você não abre mão dos seus... umas coisas mais pessoais. Dos meus funcionários. Dos meus funcionários. Entendi. Eu não abro mão dos meus funcionários, das pessoas que trabalham comigo, do meu dia a dia, como eu sou uma artista e eu faço minhas campanhas e eu tô aqui com você agora e daqui a pouco eu tenho uma reunião, eu tenho não sei o quê, eu tenho uma equipe muito grande. Então eu tenho uma equipe de stylist, eu tenho uma equipe de maquiadores, eu tenho a minha funcionária na minha casa, eu tenho um jardineiro, eu tenho um piscineiro, eu tenho a pessoa que olha a casa. O motorista. Eu tenho um motorista. Eu tenho um gasto enorme. Quantas pessoas por hoje mês que envolvem no seu dia a dia ali? Que você chuta ali aproximado? Eu tenho uma folha. Eu tenho uma folha. Olha, eu acho que no meu dia a dia fixo, eu tenho no mínimo, eu emprego no mínimo umas 25 pessoas. Umas 25 pessoas? É uma empresa, né? CNPJ Mariana Rios. É muita gente. Para poder dar conta de tudo. Para dar conta de tudo. Não, sim. Então é muita coisa acontecendo. E isso eu acho muito importante a gente falar, porque eu vejo muita gente trabalhando e deixando de realizar coisas pessoais, materiais, sonhos, vontades, prazeres que fazem parte da nossa vida no momento de hoje, pensando no futuro. E você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Então realize as suas coisas hoje. Faça o que você tem vontade hoje, porque você não tem noção do amanhã, se você vai estar vivo amanhã para poder usufruir desse dinheiro. Sim. Ô Mari, você já fez alguma loucura ali financeira que você gastou e você se arrependeu? Pegando o gancho que a gente tava falando agora há pouco ali. Tipo, comprei isso daqui, mas não serviu pra nada, sei lá. Eu vou te contar uma coisa. Fala. Sou todo ouvido. Não, você não tá entendendo. Deixa eu te contar. Eu comecei a fazer aula de polidense. Por quê? Primeiro, porque o pole, não para ser uma dançarina de polidense, não. Eu acho muito legal tudo. Eu conheci uma professora, a Vanessa, e ela é maravilhosa. E ela começou a me mostrar vários vídeos de exercícios feitos no pole. E como às vezes, eu gosto, por exemplo, de jogar vôlei. Eu gosto de fazer Muay Thai. Mas eu não tenho tempo, às vezes, de ir no lugar, de jogar o vôlei. Eu queria de ir no negócio e fazer a natação, de praticar algum esporte que eu gosto de fazer e que vai movimentar o meu corpo. Às vezes eu não tenho muito tempo. Então eu tenho uma coisa ali que eu tenho que acordar, eu vou pra academia, eu faço musculação. Ou então eu faço Muay Thai. E eu queria gostar de alguma outra coisa
para movimentar o meu corpo. E eu vi no pole dance esse lugar assim de movimentação do corpo inteiro em cada exercício, porque só de você subir na barra, você já se exercita muito, você tem que mexer, é muito difícil, o peso do seu corpo todo, então você precisa muito da força do braço, do abdômen, da perna o tempo inteiro. Quando você vai pra academia, você malha braço, você malha perna. Aquela barrinha lá na academia, você faz abdômen com os dois braços, eu não levanto não, filho, não dá. Imagina no pole dance lá, que é um negócio que fica tudo... é muita força, exige muita força. E aí eu comecei a frequentar a casa da Vanessa, que era minha professora, para fazer as aulas de pole e fazer todos os exercícios. Então, todos os abdominais que eu fazia, às vezes, na academia, eu fazia uma vez por semana e o meu corpo ficou de um jeito em 2 meses que nunca ficou antes, entendeu? Ficou um corpo assim, do jeito que eu queria que ele ficasse. E os músculos mais aparentes do que na academia, tudo muito mais definido. E além de tudo, eu gostava de fazer, porque você faz com música, é gostoso, é divertido, você faz a dança junto, sabe? E a gente fazia lá porque tem a barra na casa dela. Até o momento que eu comprei um pole dance. Você comprou o pole dance? Sim. Quanto custa um pole dance? Eu não faço ideia. R$5.000. R$5.000? 5.000 reais. Entendi. Mas eu acho que quando... é o que eu te falei. Mas o dinheiro, quando você compra comprou R$10 uma manga e você não come a manga, é muita sacanagem. Mas pra você valeu a pena? Porque você perdeu o dinheiro e a manga. Entendeu? Uhum. Que custou R$10. E os 5.000? Só que aí eu gastei os 5.000 no negócio. Eu não tinha nem onde colocar direito na casa. Eu coloquei no jardim. Só que eu preciso da Vanessa, da minha professora, para os movimentos. É muito difícil fazer. Sim. Então você tem movimento de jogada de perna que te coloca para cima e você fica de cabeça para baixo. Você precisa do apoio, né? Que é quase uma ginástica olímpica ali. Você precisa do seu professor, do seu técnico. Sim. Eu sozinha não dava conta de fazer. Moral da história, eu comprei, veio a pandemia. A Vanessa não podia me encontrar. Tá lá. Não, ele está guardado no fundo da garagem. E aí o que aconteceu? Acabou a pandemia, eu não tenho tempo direito nem de academia, quanto mais de fazer aula. Eu comecei a fazer um monte de trabalho, principalmente fora de São Paulo. E aí, academia, você vai onde você quiser, qualquer lugar que você estiver. A aula de pole, não. Então, ele ficou lá. É uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Mas agora eu vou mudar para um apartamento que não tem o jardim para colocar. Bom, pessoal, foi os 5.000. Nós temos aqui um pole dance anunciado na internet para poder vender. Se você precisa de um pole dance, entre em contato por DM. Entre em contato por DM, que ele pode ser seu. Arrasou. Sério? Ô, Mari, não, imagino, cara. E aí agora vai para apartamento, vai pendurar. Não vai, ó. Quando for fazer as aulas, não vai. Coloca pra filmar, hein? Vai que dá alguma videocassetada lá. Olha, gente, olha como ele é. Eu achei, Leandro, sério, eu achei que você fosse falar assim: não vai se pendurar lá no negócio sozinha, sem a professora. Não, bota um vídeo, bota filmando pra gente ver a videocassetada, você caindo de cabeça. Que acontece, né? Porque isso é não dá. Eu não me arrisco. Não me arrisco. Não. Deixa a Vanessa, tem que estar junto. A Vanessa tem que estar junto. Ô Mari, algum sonho ou algum objeto que você comprou por conta do dinheiro, que ele viabilizou aquela realização do seu sonho, ou de você comprar aquilo? Nossa. Que só o dinheiro pôde... O carro que eu tenho hoje, o apartamento, o aluguel da casa que eu moro hoje, as viagens que eu faço... Tudo é coisa que o dinheiro compra. O que mais que o dinheiro compra? Um sonho? Esses são os sonhos. São os meus sonhos. Proporcionar coisas para minha família. Proporcionar momentos de alegria em lugares, em viagens, em objetos, em momentos juntos, em mais momentos juntos ainda, porque... essa distância de Araxá
até São Paulo, até Rio de Janeiro, ela é longa e eu conseguia ver os meus pais, às vezes 2 vezes por ano. Hoje não. Hoje a gente se vê a hora que a gente tem vontade. O dinheiro viabiliza isso. Porque o dinheiro viabiliza isso. Só que a única coisa que eu peço na minha vida é saúde. Mesmo quando eu vou fazer as minhas orações, é lógico que o basta sentir, ele entra, vamos lá, vamos no desejo. É isso que eu já te falar. Eu ia falar, mas tem outras coisas que você sente. Não, você idealiza, idealiza as paradas e você também. sente, Sim. e você precisa fazer todo esse processo para que isso aconteça, para que você tenha isso de volta para sua vida, né? Essa energia de volta para sua vida do que você emanou. Mas pedir toda noite, eu peço saúde, porque se você não tem saúde, você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não tem a sua família com valores, com um sentimento estável, com uma troca ali diária de amor, de cumplicidade, com as suas amizades também, você pode ter todo o dinheiro do mundo, que você não tem nada. Aí entra naquela frase, tem tanto que no final o que só tem é dinheiro. Fim. Arrasou. Ô Mari, a gente tem um quadro aqui, já tá encaminhando pro nosso final aqui do nosso podcast, infelizmente. Poxa. Que chamado Sincerão da Sandra. A Sandra, ela é dona proprietária do podcast, né? Inclusive, deixar o convite pra galera aí que tá acompanhando a gente pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio pra seguir lá, @NoLucroCNN, Instagram, TikTok e Twitter. Beleza? Lá tem postagem todos os dias aí pra vocês. E a Sandra tem uma pergunta para Vossa Senhoria. Tá. Vamos lá, Sandra, bota na tela aí. Mariana, a gente vê a vida dos artistas com muito luxo. Conta aí na amizade, os atores e apresentadores ganham tanto dinheiro quanto parece ou é mais a glamorização da TV? Olha, eu acho que, assim, a gente ganha dinheiro porque a gente trabalha muito, né? E é claro que quando você... Como que é o ditado? Ninguém vê o corre, vê só o... Como que é isso, sabe essa frase? Quem vê o close não vê o corre. Quem vê o close não vê corre. Isso. Quem vê close não vê corre. É muito exaustivo, é muito cansativo. Realmente são profissões muito cansativas que demandam tempo, energia demais, porque é troca de energia o tempo inteiro com pessoas, você estar o tempo todo sendo visto, observado. Então a sua cabeça ela tem que estar acionada, todos os neurônios o tempo inteiro, porque você tem que pensar muito antes de falar qualquer coisa, porque se você fala uma coisa que soa de uma forma diferente da que você gostaria de falar, aquilo pode acabar com uma carreira. Então, além de tudo, de desgaste físico, de desgaste emocional, existe muita coisa por trás. Então, são carreiras, como ela citou, de muito trabalho, né? Apresentadora, artista, atriz, sei lá, de muito trabalho, e que você tem um retorno disso. Cada um com o seu retorno, cada um com a sua negociação. Sim. O que eu posso dizer por mim é que, assim, eu sou muito grata por tudo que vem acontecendo na minha vida, por tudo que já aconteceu na minha vida. Eu acho que eu hoje cheguei até além do que eu imaginaria, mas não do que eu sonhei. Porque a gente sonha e a gente quer que realize, mas às vezes o negócio passa. E aí você tem que se sentir muito mais grato por aquilo. Então hoje eu consigo... maravilhoso. Hoje eu consigo ter uma estabilidade financeira, que também não é nada se eu não tivesse essa estabilidade emocional. Então eu tento conciliar muito todas essas coisas e ter uma consciência financeira também a todo tempo. E quando eu dou essas bobeiras aí que eu tô te contando, de comprar a manga e não comer a manga e esquecê-la ali na geladeira,
ou na fruteira, ter essa consciência de que o dinheiro ele não pode ser desperdiçado, entendeu? Então, eu busco isso o tempo todo na minha vida. E claro que o trabalho é árduo, mas ele compensa. E trabalhar é muito bom. A gente precisa trabalhar, a gente precisa correr atrás do que a gente deseja. Porque só assim a gente vai conseguir usufruir do dinheiro, usufruir das coisas que ele nos traz. E que são coisas ali do momento, são coisas que vão te realizar naquele momento, mas que não é tudo. Porque o tudo a gente já conversou, né? Sim. O tudo é o amor, é a família, são os amigos, o entorno todo. São as coisas e os sentimentos que o dinheiro não consegue comprar. Maravilhoso, maravilhoso. Mari, queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Queria agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente também aí pelo YouTube, pelas plataformas de áudio. Queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal poder te seguir, o pessoal encontrar, caso quem ainda não conhece, né, não segue Mariana Rios. Vamos lá. Olha, o meu Instagram, Mariana Rios. Meu Twitter, Rios_Mariana. Quem quiser comprar o meu livro... Aonde que encontra? Encontra em vários lugares. Um monte de lugar aí. Só colocar no Google. Livro Basta Sentir, Mariana Rios. Acabou. Que aparece um monte de lugar para você comprar e chega na sua casa. Maravilhoso. Galera, queria agradecer demais a participação de vocês. Mari, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Tá aqui com a gente bater esse papo. Eu adorei. Muito agenda obrigada a todo mundo de casa. Toda ocupada, mas a gente conseguiu encontrar esse tempinho Sim. aí. Muito obrigado. E muito obrigado a você acompanhar a gente pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Um grande beijo e até mais. E lembrando, toda quinta-feira, convidados super especiais. Valeu, tchau!